Olá a todos, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonel, eu sou formado em Engenharia de Computação e trabalho com Java há 7 anos. Vou estar ministrando a vocês o curso de Java Desktop com OpenSwing. OpenSwing ele é um framework desenvolvido em Java para se trabalhar com Java, tanto na parte front-end quanto na parte back-end das nossas aplicações. A parte front-end do framework ela é baseada no próprio Swing do Java. A parte back-end do framework é baseada no padrão de projeto MVC. O framework ele nos oferece alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, ele facilita o carregamento dos dados na tabela, que no caso do nosso framework se torna grid. Ele facilita para a gente, ele oferece um recurso para a gente poder filtrar os dados na tabela. Ele nos oferece algumas validações também bem interessantes utilizando os seus controllers. Algumas validações que podem ser feitas antes de persistir os dados no banco, por exemplo. Aqui nós temos um mapa mental de todo o escopo do nosso projeto. E essa primeira videoaula aqui seria mais como uma introdução mesmo de tudo que a gente vai abordar nesse nosso curso, certo? No item 1 aqui, para começarmos, no item 1 aqui nós temos como pré-requisito conhecimento básico em Java e SQL, certo? Depois aqui nós iremos organizar o nosso ambiente de desenvolvimento, onde nós iremos instalar o NetBeans, o Postgres e configurar o framework no NetBeans, certo? Depois aqui nós iremos criar e organizar o nosso projeto. Posteriormente, nós teremos uma aula também onde nós iremos construir uma tela simples de login, onde nós iremos abordar o layout do Java, o Grid Bag Layout, para a gente poder entender como que funciona esse layout do Java. Depois, nós iremos criar uma tela principal do sistema, onde que a gente vai utilizar essa tela para a gente poder chamar as outras telas que a gente vai construir de cadastro no nosso projeto, certo? Depois, nós iremos criar as tabelas de funcionário e cargo no banco de dados Postgres, certo? Depois nós iremos criar uma classe de conexão e testar a nossa conexão com o banco de dados. Depois nós iremos criar as nossas classes de controle para funcionário, que são elas funcionário view, funcionário grid controller, funcionário DAO e funcionário VO. Posteriormente aqui no item 9 nós iremos organizar a classe funcionário VO com base na tabela que a gente criou lá do banco de dados, certo? Depois, pessoal, nós iremos já começar a manter a nossa tabela de funcionário. Nós iremos manter esses dados a partir da grid, que a gente vai desenvolver o reload na grid, nós vamos inserir os dados pela grid, nós iremos alterar esses dados pela grid, nós iremos deletar ele também pela grid, certo? Depois aqui, pessoal, nós iremos explorar alguns recursos bem interessantes do framework, que seria a filtragem dos dados na grid. Nós iremos programar um lookup de carga. O lookup nada mais é do que um campo mais evoluído, um text field mais evoluído, no sentido de que quando você digita algum valor neste text field, ele oferece um autocomplete para você. Esse recurso a gente vai explorar, esse recurso é do framework. Nós iremos também verificar como que a gente pode validar esses dados no nosso controller, utilizando os recursos do framework. Nós iremos configurar um botão de exportação também, exportação dos dados da grid, utilizando os recursos do framework. Depois nós iremos configurar também esse recurso de copy do framework, que nada mais é do que ao selecionar um funcionário e clicar nesse botão de copy, ele já cria um funcionário para a gente novo com os dados selecionados do anterior, o que a gente selecionou. Aí a gente só altera as novas informações referente ao novo funcionário. No nosso caso, nós iremos entender também como que funciona o método do framework que está lá no seu controle, Create Value Object, que seria no sentido de que se a gente precisar preencher algum valor no pré-carregamento da inserção do funcionário, a gente consegue adicionar esses valores utilizando esse nosso método também, Create Value Object, certo? A partir desse bônus da grid, nós iremos então também manter o form de funcionário, que seria, a gente realizou todo o CRUD do funcionário pela grid, só que agora a gente vai trabalhar com o formulário de funcionário, que a gente vai, a partir do momento que tem um funcionário carregado na grid, quando a gente der 2 cliques nele, a gente vai abrir um novo formulário, onde que será feito um reload também, irá possibilitar a inserção dos dados de um novo funcionário
por esse formulário, a alteração e a exclusão a partir desse formulário. A gente vai desenvolver a gente vai manter o funcionário tanto pela grid quanto pelo formulário, para a gente entender os dois processos, como que o framework trabalha com esses dois CRUD, tanto pela grid quanto pelo formulário. Como bônus do nosso projeto aqui, nós iremos construir uma tela de tratamento de erro, que é uma tela personalizada por nós, que todas as exceções que acontecerem no nosso sistema vai ser exibido nessa tela e posteriormente a gente pode enviar esses erros por e-mail, a gente pode salvar esses erros no TXT como se fosse um log do nosso sistema mesmo. Nós iremos configurar também, nós iremos organizar código modelo para o NetBeans, que seria no sentido de que se você tem um código que você sempre digita ele, tem como você criar um apelido para esse código utilizando o recurso do NetBeans, que ao digitar esse código, esse apelido lá na programação, ele dá um autocomplete para você nesse código. Nós iremos entender também os outros métodos que estão no controle do framework. Alguns desses métodos a gente vai utilizar trabalhando no nosso CRUD aqui. Reload, inserção, update, nas validações a gente vai utilizar alguns desses métodos. Mas nós iremos tentar entender também como que funcionam os outros métodos, quais os objetivos de uso desses métodos e quando a gente pode utilizar eles, certo? E para finalizar aqui, eu coloquei outros aqui, porque se tiver faltado algum detalhezinho aqui a ser abordado nesse nosso curso, eu vou adicionar como bônus do projeto. Beleza, pessoal? Obrigado a todos e boa sorte.